Vocês me perguntam muito na caixinha sobre trabalho, sobre como ganhar dinheiro, porque eu dependo da minha mãe, eu dependo do meu pai, enfim. E eu acho que vale a pena a gente falar um pouquinho sobre isso. Por quê, gente? Porque a prosperidade e como a gente ganha o nosso dinheiro tem muito a ver com as nossas questões familiares, né? Muito a ver. A gente compensa o tempo todo. Nossa primeira profissão, por exemplo, é dedicada a compensar algo do sistema. Preste atenção aí na sua primeira profissão, naquela profissão que você fez, né? No meu tempo era vestibular, hoje em dia você faz Enem. Mas aquela profissão geralmente está relacionada com dores do sistema. Por exemplo, a minha primeira graduação foi em Direito. E eu tenho um caso, e eu queria ser especificamente promotora de justiça. Olha só, promotora de justiça. Por quê? Porque na minha família tinham várias questões relacionadas a crimes. Um tio meu foi assassinado. E, enfim, vocês percebem como a primeira profissão tem a ver com o sistema. Então, uma pessoa que escolhe ser médica não é à toa. Você escolhe por alguma coisa do seu sistema, por algo que tem ali. Então, essa primeira profissão é para servir o sistema. Vocês estão ouvindo bem, gente? Que eu botei esse fone agora, eu não sei se tá... Eu tô falando aqui sem perguntar a vocês. Mas me digam aí se vocês estão ouvindo bem. Então, essa primeira profissão é para servir ao sistema e faz com que, muitas vezes, lá pela meia-idade, lá para os 30 anos, 30 e poucos, a gente queira mudar de carreira. Por que a gente quer mudar de carreira nessa fase? Porque a gente vai tomando consciência dos nossos padrões familiares, do nosso lugar de compensação familiar. E aí a nossa alma, lá pelos 30, 40 anos, fica nos jogando assim. E aí? Quanto tempo vai levar para a gente ir por outro caminho? Então é necessário mesmo esse processo para a gente olhar para outras coisas depois de uma certa maturidade. E em relação também à maturidade, gente, e profissão, eu fico vendo muito, né, os millennials, um pouco mais novos que eu, a geração aí, né, com uns 30 e poucos anos, ter muitas dificuldades para gostar de um trabalho, porque fica presa ou preso num ideal de que o trabalho vai me dar algo que me falta. E geralmente esse algo que me falta vem dos meus cuidadores, do pai e da mãe. Então eu fico esperando do trabalho a validação, o senso de valorização, o senso de importância que eu esperava do meu pai e da minha mãe. Por isso, gente, quando vocês tiverem problemas com um chefe homem, por exemplo, olhem para a relação de vocês com o pai de vocês. Se vocês têm problema com chefes mulheres, olhem para a relação com a mãe de vocês. Porque muitas vezes você está esperando desse chefe ou dessa chefe exatamente o que você esperava do seu pai e da sua mãe. E se a gente ficar esperando, né? Se a gente já não deve esperar do pai e da mãe, porque às vezes eles não têm condições, né? Quase sempre, porque a gente é falho mesmo, de nos dar o que falta, quanto mais nossos chefes e nossas chefes. Então, gente, primeira coisa, dizendo essas duas coisas, eu já tô inclusive na metade da live, que vai ser bem rápida. Dizendo essas duas coisas, preste atenção assim, que a nossa primeira ocupação, ela não tem que ser a nossa missão de vida. A gente precisa, antes de ser feliz num trabalho, a gente precisa ser útil. A gente precisa servir, a gente precisa pagar nossas contas. Porque enquanto a gente não está nessa posição de adulto, é como se a gente estivesse numa posição de criança trabalhando. E criança trabalhando espera valorização do chefe. Espera valorização dos colegas. E tem muito a ver os colegas de trabalho com os nossos irmãos, com a nossa relação com os irmãos. Então perceba como é a sua relação com os seus colegas de trabalho. Então a gente fica num lugar muito infantil, querendo que o trabalho
nos dê aquilo que nos faltou quando crianças. Então, o trabalho vai ganhar um peso enorme. Quase nunca o trabalho vai satisfazer você. Porque você está colocando ele no lugar errado. Porque você está esperando do trabalho algo que não é o trabalho que vai te dar. Você primeiro tem que esperar do trabalho dinheiro, pagar suas contas. Por quê? Porque você está entrando na vida adulta. E quem é que paga quando a gente está numa vida adulta? Quem é que paga nossas contas? Nós. Não tem essas pessoas que ficam fazendo mestrado, doutorado, não sei o que, não sei o que, não sei o que. É porque em algum lugar da alma delas, elas ainda não entraram na vida adulta. Elas precisam estar, né, trabalhando num lugar de eterno estudante, porque alguém paga. E ela fica numa posição de exigência. Ai, porque o CAPES, ai, porque o governo, ai, porque o governo tal cortou a bolsa. Então é sempre em busca desse pai. É sempre em busca dessa mãe que tem que me dar algo. Então eu nunca saio desse lugar infantil, sabe? E aí, quando eu começo a dar uns passinhos, né, no mundo adulto, o que é que eu faço? Quando a gente é adolescente, o que é que a gente faz? A gente vai se afastando dos pais. Esse é um movimento natural. Então, quanto mais, né, eu cresço, mais eu vou me afastando dos pais. Na adolescência tem uma ruptura. Eu olhava assim, bem coladinha, fusionada com meu pai e minha mãe, e aqui quando criança. E aqui, adolescente, eu vou olhar para o mundo. Então, quando eu olho para o mundo e eu vou entrando no mundo dos adultos, eu vou querer pagar as minhas contas. E se eu quero pagar as minhas contas, eu vou escolher qualquer coisa para pagar minhas contas. Porque não vai ter nem pai nem mãe que vai pagar por mim. Porque eu entrei no mundo adulto. E eu preciso assumir tanto os meus erros quanto os meus acertos. Olha, eu tô toda arrepiada aqui. Porque eu acho que tem gente aqui que precisa ouvir isso. Criança não ganha dinheiro. Criança não namora. Criança não trabalha. Porque criança tá no lugar lá de eu quero pra mim e eu não dou nada. Porque eu sou filha, porque eu sou pequena e eu quero dos meus pais. Quando eu viro pro mundo adulto, eu digo, valeu pai, valeu mãe, vou fazer alguma coisa de bom aqui com essa vida maravilhosa que vocês me deram. E faltou muita coisa, mas eu vou dar um jeito aqui na minha caixa misteriosa do MasterChef, eu vou fazer uma receita. Eu vou fazer algo. E quando eu me viro com essa postura, eu vou fazer algo da minha vida, porque a minha vida está nas minhas mãos, né? Uma postura bem existencialista, né? De Sartre, de Foucault. Tem lá, pague os seus preços. Pague, banque as suas escolhas. E para você bancar suas escolhas, você precisa trabalhar. Ai, mas sabe aquele povo que começa a faculdade, ai, não é bem o que eu quero. Ai, começa um emprego, ai, não. O que eu mais vejo são pessoas extremamente iludidas, achando que o emprego vai dar a elas um sentido de vida. Mas não vai dar mesmo. Não vai dar, por quê? Porque são estágios, são etapas. Primeiro você paga suas contas, você sai da posição de vítima, aí você passa a pagar suas contas. Depois que você paga as suas contas, você descobre assim, como é que eu posso servir melhor nisso que eu estou fazendo? Ah, eu sou atendente de supermercado. Como é que eu posso agilizar meu atendimento? Ah, mas eu me formei em odontologia e estou sendo caixa de supermercado porque eu não tenho mais dinheiro. Ou eu estou trabalhando como motorista de Uber porque eu perdi meu emprego. Como é que eu posso ser um bom motorista de Uber? Como é que eu posso fazer mais? Como é que eu posso ser uma ótima atendente de supermercado? Por quê, gente? Porque o nosso valor, ele não está atrelado ao que a gente faz. Quando você começar a entender isso, você se liberta de várias, né, prisões mentais. Porque se o seu valor não está atrelado ao que você faz, então pouco importa o que você faz. Pouco importa o que você faz. Olha, vocês acham que eu tenho eu sou psicóloga. Não, eu não sou psicóloga. Eu estou psicóloga.
E eu fiz psicologia depois dos 30 anos. Eu estou psicóloga, eu já estive advogada, eu já estive servidora pública, eu já estive professora. Eu hoje estou psicóloga. Amanhã eu posso estar outra coisa. Por quê? Porque o meu valor não está na minha profissão, no que eu exerço, na atividade que eu exerço para ganhar dinheiro. Porque essa atividade muda ao longo do tempo. Primeiro você precisa ganhar dinheiro. Primeiro você precisa bancar suas escolhas e suas contas. Isso que faz a gente entrar numa esfera adulta. E aí, depois que a gente entra nessa esfera adulta, que a gente começa a pagar nossas contas, por mais que a gente tenha dívida, por mais que seja difícil sair da casa dos pais, por mais que seja difícil sair da casa dos pais, esse é um passo que você precisa dar. Porque você precisa bancar a sua vida. E se você tem uma certa idade, já terminou faculdade, ou então não fez faculdade, mas tem uma certa idade, e você ainda tá na casa dos pais, porque é mais fácil, porque não sei o que lá, e ainda você fica botando bocão na casa dos seus pais, que eles que pagam as contas, isso é uma coisa imoral, gente. Sinto muito, se você tá nessa posição de morar na casa dos seus pais enquanto adulto e você ainda fica exigindo qualquer coisa, eu sinto muito, você está completamente preso na esfera infantil do dinheiro. E aí fica muito mais difícil ganhar dinheiro e ficando mais difícil ganhar dinheiro, é muito mais difícil você sair da casa dos pais. Então comece a agradecer por essa oportunidade que você está tendo de conseguir um emprego sem passar fome ou sem passar necessidade de estar na rua. Você está na casa de alguém que paga as suas contas por enquanto. Então, a sua meta, objetivo de todos os dias tem que ser sair da casa dos seus pais e fazer sua vida. E arrumei um emprego, saí no outro dia. Consegui bancar meu aluguel, minha casa. Sai no outro dia. Sai no outro dia. Porque você tem que entrar na vida adulta. E entrar na vida adulta significa bancar suas escolhas. Bancar suas escolhas no sentido mais amplo da palavra. Bancar suas escolhas afetivas, bancar suas escolhas profissionais, bancar suas contas. Então não fique pensando, o meu trabalho não me dá realização. Por que o meu trabalho não me dá isso? Por que o meu trabalho não me dá aquilo? Para com isso. Respeite o processo. Primeiro, o trabalho paga suas contas. Depois que você paga as suas contas, você descobre como fazer mais e melhor. E aí, depois, você vai estabelecendo conexões que te ajudem a perceber o que é que você faz bem que as pessoas gostam. O que é que as pessoas precisam e você faz nessa ocupação, né? Ou em outra, de alguma forma, você vai descobrindo algo, né? Lá da sua criança. Você vai descobrindo coisas assim, puxa, eu gosto de desenhar. Como é que eu descobri ao longo do processo. Eu comecei esse Instagram em 2019. Não é uma coisa assim, gente. Eu trabalho desde os 16 anos. Então eu fui descobrir algumas pistas sobre legado e propósito faz pouquíssimo tempo. Porque eu fui começando a perceber que meus desenhos que eu fazia lá quando era criança podiam interessar alguém. Os meus textos que eu escrevo lá desde criança podiam ter leitores. Então, passando pelos processos, a gente vai tendo pistas do que a gente pode fazer de diferente nesse caminho. A gente vai caminhando e a gente vai encontrando respostas sobre nós mesmos. O grande problema é que a gente quer, com 20 anos, ter resposta sobre tudo. Com 40 anos, ter resposta sobre tudo. Com 60 anos, ter resposta sobre tudo. E a vida não é assim. Quando você acha, né? Tem aquele ditado. Quando você acha que sabe as respostas, vem a vida e muda as perguntas. E isso é uma grande verdade. Porque vai mudando as nossas perguntas. A gente nunca vai ter resposta sobre tudo. A gente vai descobrindo partes nossas ao longo do caminho que começam a se encaixar como um mosaico. Você vai, enfim, descobrindo, eita, pode ser que eu tenha nascido para isso que eu estou fazendo agora. Pode ser que não. É uma pista. Se tiver gente que me escute e que gosta do que eu falo, pode ser uma pista. Vocês entendem? Vocês entenderam? E eu já passei dos 15 minutos. Mas eu espero que vocês tenham entendido esses insights. Comece a bancar suas escolhas. Comece a entrar na vida adulta. Puxa, eu escolhi
esse emprego. Por quê? Porque vai me trazer, ai meu Deus, eu vou acordar na segunda-feira, nossa, vou para o meu emprego, que feliz. Não! Vocês acham mesmo, quando eu vou atender, eu vou dizer assim, ai meu Deus, eu vou atender, vou me sentir ótima, não sei o que lá, porque eu amo meu trabalho. Eu amo meu trabalho mesmo, estar aqui com vocês e tudo mais. Mas eu fiz agora, né? Putz, esqueci a live, vou fazer agora, não sei o que, porque eu tava fazendo outra coisa. Então, assim, o trabalho não é essa Coca-Cola toda, sabe? Não é essa coisa assim, nossa, isso é o ego que faz você pensar assim. O ego tá querendo elogio, tá querendo massagem nele, tá querendo que você, né, fique só numa coisa, que você tenha valorização. Ah, porque eu não me sinto valorizada. Quantas vezes eu vejo pessoas saindo de trabalhos porque, lá eu não era valorizada. Mas você não vai ser mesmo, não. Entendeu? Você não vai ser valorizada no seu trabalho, porque você é paga para fazer determinada coisa. E você tem que esperar desse seu chefe, da sua chefe, desse trabalho, o pagamento. Quando você fica querendo ser a boazinha, tanto para os seus pais, para ganhar validação, um joinha, dizer boa menina, quanto no trabalho, você se mata para trabalhar pela uma empresa que você está esperando valorização, quando na verdade você tem que esperar dinheiro, grana, money, para pagar suas contas, porque a vida adulta é feita de grana, de money, de contas, de boletos, de responsabilidades. Entendeu? É isso. Você tem que ir atrás de dinheiro para os seus boletos. E depois, com os passinhos, você vai descobrindo novos caminhos. Você vai descobrindo coisas que você pode fazer além de pagar boletos. Mas primeiro você tem que pagar os seus boletos. Você não pode querer sair daqui até aqui antes de passar pelo meio. Você vai caminhando, vai pagando as contas, vai respeitando o trabalho dos outros, não pedindo desconto, não sendo desonesto, pagando uma coisa, um Netflix e dividindo por 500 pessoas, pagando um curso e dividindo por 500 pessoas. Vá pagando os preços, assumindo as suas escolhas, assumindo suas responsabilidades, sendo adulta e adulto. É assim que a gente cresce e é assim que a gente vai caminhando.